consigo olhar só a cólica, eu vou olhar a mulher. E a gente vai identificar por que que ela tem cólica. Porque muita gente fala assim: "A cólica é normal, você vai menstruar lá com 12 anos, e se prepara, você vai ter cólica". Mas por que que umas mulheres têm e outras não? Né, e é um exemplo que eu falo sobre mim mesma, eu falo assim: "Eu não tenho, quer dizer que eu tenho um problema? Então eu deveria viver com dor?". Não faz sentido viver com dor. Você tá com dor no braço, você vai no médico, você vai no ortopedista, vai tirar um raio-x, você vai querer identificar o que está acontecendo. Mas quando a gente tem cólica, a mulher quando tem, ela toma um remédio, todo mês ela fica o tempo inteiro tomando remédio, mascarando os sintomas, ao invés de: "Por que que isso tá aqui? O que que tá por trás?". E essa questão do cisto, igual você trouxe, né, eu vou seguir essa linha do cisto, eu achei muito sincrônico, porque a minha história com a ginecologia natural começou por causa de cisto, porque eu também fui diagnosticada. Hoje eu tô livre, mas começou com isso. Falei: "Cara, o que que eu faço?". Porque muitas delas talvez pode se identificar pensando: "O meu médico só deu a opção de tomar pílula", né. Essa é a única coisa que a mulher tem para resolver os problemas do ciclo menstrual, é tomar pílula ou mais tarde, depois que ela já teve filho, se ela tiver pá, ela tira o útero, né. Então não tem outras opções, né, como se a gente vivesse, assim, numa era arcaica, sabe. Tipo, tem remédio para tudo, tem, meditação para tudo, mas para o ciclo menstrual não, é pílula ou tira o útero. E nessa questão eu trabalho com as 2 vias, porque tem material de estudo para as 2 vias, é o que embasa o meu trabalho. Inclusive eu me curei assim, tem vários relatos de alunas que também se curaram assim, com endometriose, com mioma, com cisto também. Eu até tive muitos sintomas da síndrome do ovário policístico, que eu falo que é um upgrade, assim, mais difícil do que o cisto no ovário. E eu trabalho com essas 2 vias, porque eu falo com as minhas alunas o seguinte, eu chamo elas de musas, né. Falo: "Você tem que descobrir qual é o teu caminho mais fácil". E é claro que eu, como mentora e terapeuta, eu ajudo, né. Eu falo com elas que eu sou a rodinha da bicicleta, e eu tô ali com elas até elas não precisarem mais de mim e pedalar a vida delas, sabe. Então enquanto elas precisarem, eu tô junto. E nesse sentido do cisto no ovário, eu sempre falo com elas assim: "O que que é mais fácil para você? É começar com o físico? Então a gente vai entrar com os protocolos mais físicos, onde você consegue ver o ciclo das sementes, ciclo dos feijões, detox do fígado, detox da língua, né, o método 3D, tudo que eu ensino para elas". Ou ela vai falar assim: "Não, eu já estou mais preparada para encarar as minhas sombras". Que esse é o ponto, né, o autoconhecimento a gente acha que é tipo fadas e borboletas, mas não é. A gente se depara muito com sombras, com medos, com traumas, né, por isso que ter realmente a mentoria ali, a pessoa do seu lado para te guiar é o fundamental, porque você pode fazer sozinho, mas vai doer. Então se você tem alguém que consegue pegar na sua mão e caminhar com você te dando apoio nesse processo, é muito mais fácil. E no cisto dos ovários a mesma coisa. Então ela tem que começar um protocolo de detox do corpo dela, né, só que em contrapartida, junto e dentro da rotina que a gente vai criando junto ali para ela, que encaixa melhor na vida dela, a gente começar a desbravar essas coisas mais emocionais que eu falo que são emoções empossadas, que se transformam em cistos. E quando a gente fala de ovário, a gente está falando sobre criatividade. Quando a gente fala de útero, a gente está falando de uma relação que sou eu comigo. O que eu sinto sobre mim, o meu amor próprio, né, o meu autocuidado, ele realmente é autocuidado ou é porque, tipo, tá na moda, todo mundo faz, eu vou fazer, porque deve ser legal, sabe? Eu não tenho uma visão clara do porquê que eu faço as coisas em relação a mim. Ou às vezes eu posso me arrumar, posso estar bem perante a sociedade, mas eu me acho feia, um lixo, sabe, eu me sinto para baixo. Então o útero, né, doenças que pegam o útero, coisas relacionadas ao útero, é uma correlação ela consigo mesma. E quando a gente fala de ovário, que é o caso do cisto que apareceu ao mundo, é ela em relação a colocar a criatividade para o mundo, né. Se ela acredita nela no sentido: "Eu sou capaz de fazer", né, se eu consigo colocar meus planos em ação, por mais que dê errado, eu consigo me acolher, que é o lance que a gente falou no início, né, do acolhimento. Eu consigo me acolher, eu tenho autocompaixão, né, é fácil para mim me expressar. E claro que tem as causas mais emocionais que a gente pode falar sobre isso se você quiser, mas a gente vai muito mais fundo, que é o fato de: "Será que eu tenho que ser perfeita? Será que eu era aluna nota 10? Será que eu não podia desapontar ninguém? Será que isso era". Meu Deus, eu não posso errar. Se eu errar, acabou aqui, eu tenho que reiniciar o jogo inteiro. Só que não tem como reiniciar o jogo inteiro, você tem que continuar daqui para frente.
Então, eu gosto de trabalhar com as 2 vias, porque quando eu começo a melhorar, seja a via física, que é o que a gente está acostumado, né, aqui na 3D, na terceira dimensão, às vezes eu me sinto mais energizada para olhar uma questão emocional. E quando, se por acaso eu começo pela essa questão emocional, às vezes eu me sinto mais aliviada para, ok, eu vou começar uma questão física agora, algo legal que vai restaurar a minha saúde. Então, os dois andam em paralelo o tempo inteiro. Eu falo com elas, não adianta olhar um sem olhar o outro. Alguma hora você vai ter que olhar para o outro. Mas a gente vai sempre pelas bordas, devagar, sem criar outros traumas, sem criar mais estresse, porque a gente tem, né, como eu falei, o sistema adrenal que cuida do nosso estresse. Mas a gente também não pode ficar estressando o corpo o tempo inteiro, né, a gente tem que ir com leveza.